Ping Pong com Bonfá está no ar e hoje recebe o primeiro âncora do telejornalismo brasileiro e que agora comanda o Rede TV News aqui na Rede TV, onde nós estamos gravando. Boris Casoy, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Bonfá, obrigado pela oportunidade de falar com os seus internautas. Boris, vamos fazer um ping-pong? Vamos lá. Um jogo rápido assim? Vamos Vários lá. assuntos, pessoas, fatos marcantes. Vamos lá. E aí queria ouvir tua opinião, que é preciosa, né? Urna eletrônica, você confia? Não. Não Forte confio. isso, hein? Não confio, tem um monte de dúvidas sobre elas, eu não confio. Se os hackers conseguem entrar nos computadores do Pentágono, do governo americano, do governo francês, do governo russo, do governo chinês, por que eles não conseguiriam entrar nas urnas eletrônicas brasileiras? É essa que eu me coloco. Por que elas são melhores? Eu acho que o sistema político está esgotado, o sistema eleitoral também, eu acho que dentro do sistema político, isso é achismo meu, é opinião. Acho que é uma revolta por causa da corrupção e uma revolta por causa da situação econômica do país. Eu sou contra o voto obrigatório, acho que voto não é dever, pode ser um dever cívico, mas deve ser uma opção do indivíduo. Acho que o indivíduo que não quer votar o que quer anular o seu voto está exercendo uma maneira de política. Eu acho que os políticos vão ter que conseguir levar as pessoas às urnas. Eu acho que o voto obrigatório é péssimo. Ele resolve o que as pessoas temem, é o problema de legitimidade. Quer dizer, você ter um número de pessoas que votaram naquele eleito e que legitime o processo. Marcelo Crivella, qual que é a sua opinião sobre ele? O Marcelo Crivella é o representante da Igreja Universal do Reino de Deus, que está, ele mesmo contou isso num dos episódios, está cumprindo uma missão da Igreja Universal. Hoje eu fui buscar num sebo um livro do Bispo Macedo, que é um homem inteligente, onde ele explicitamente diz que a Igreja Universal luta para ter, eu não me lembro exatamente, mas é para ter o poder e ter alguém que possa governar de maneira cristã e que possa levar o cristianismo e a maneira da Igreja Universal do Cristianismo a todo mundo e tal. Não são bem essas as palavras, mas é bem claro que a Igreja Universal tem um projeto de poder. E o Crivella representa esse projeto de poder. Eu acho o Bispo Crivella um homem preparado, mas autoritário. Eu acho que ele tem dificuldades, pelo menos tinha naquela época, de convivência com a economia, com a convivência no dia a dia. Você ficou quanto tempo apresentando o Jornal do Eu Record? fiquei 8 anos e meio. E por que saiu de lá? Isso é uma pergunta que tem que ser feita para a Record. Eles interromperam o meu contrato. Como você interpretou esse... Eles me disseram que é porque eles queriam mudar o jornal. E você acreditou nisso? Claro que não. O Bispo Crivella me ligou, eu vou contar o episódio. Por favor. O Bispo Crivella me ligou um dia e disse: estive hoje com o ministro José Dirceu. O ministro reclamou que você fez vários ataques, 5 ataques a ele no jornal de ontem. Eu disse: olha, eu não fiz ataque nenhum, bispo. Ele disse: olha, para mim não me interessa. Eles são poder e nós temos interesses. Foi essa a resposta que ele me deu. É a primeira vez que eu estou contando isso. E aí, como você reagiu? Eu disse boa noite ou boa tarde, eu não me lembro. Tá bom, e desliguei o telefone e peguei as escadas e fui à presidência e disse: olha, eu tive esse incidente com o Bispo Crivella, eu não ia continuar.
Continuar, ninguém bateu o telefone na cara de ninguém, nada, mas ele foi muito ríspido, muito ríspido. E outros episódios menores de ele querer que uma repórter entrevistasse ele, ela disse, olha, mas eu não posso, não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu disse, olha, minha filha, nós pagamos o seu salário, você, por favor, se enquadre. Esse tipo de pequenas coisas. Eu espero que ele faça uma boa gestão. Se ele fizer uma boa gestão, a igreja tem chance de evoluir, a grande chance da igreja. Michel Temer ou fora Temer? Michel Temer. Não exatamente Michel Temer, o presidente da República que nós dispunhamos para assumir o poder. Eu acho que foi um processo legítimo, constitucional, agravado pela situação econômica e pela corrupção no PT. Provavelmente, se esses fatores não existissem, o impeachment seria evitado, mas o crime, a razão do impeachment existiu. Portanto, voltando à sua pergunta, Michel Temer. Impeachment é golpe? Este não. Temer termina o governo? Eu acho que termina. Pode haver essa divisão de culpas no caso das contas Temer-Dilma. E a baixa popularidade dele? Ele nunca teve popularidade e o plano de governo dele, que é um plano de rigidez econômica, de austeridade, não vai trazer essa popularidade. Ninguém no Brasil que executasse esse plano que é necessário de austeridade, ninguém obteria uma popularidade fácil. Então eu acho que ele vai terminar o governo sem ser popular, a não ser que de repente, a meu ver, por um quase milagre, a população compreenda o que está acontecendo. Então você está me dizendo que ele vai até 2018, se chegar até lá, com protestos? Protestos na rua, fora Temer nas redes sociais? Não, eu acho que o fora Temer enfraqueceu muito, perdeu o sentido nas últimas eleições. Eu não vejo grande possibilidade de que as oposições, depois de tudo que aconteceu, tenham competência, tenham muita força para... vão mobilizar, mas não uma mobilização que perturbe a governabilidade. Eu não vejo. Boris, impeachment da Dilma. Correto, na minha opinião, correto. Tinha um motivo formal, e agravado, impulsionado, vitaminado pela corrupção do PT, pela situação econômica e pela incompetência dela de conduzir a economia do país. Isso assustou o empresariado. Forças até então que não se uniram em torno do impeachment. Quer dizer, ela chegou no limite da incompetência, a meu ver. Mas a razão jurídica existia tranquilamente. Boris, o fenômeno João Dória. É um fenômeno novo a ser estudado. Essa história do apolítico, contrapolítico e tal, não é verdade. Isso não existe. Isso é slogan de campanha que ele explorou muito bem. Ele é político, ele foi presidente da Embratur, ele foi presidente da Paulistur. Então, ele é um político, é filiado ao PSDB, mas é uma experiência interessante de um empresário de sucesso, de origem humilde, assumir a prefeitura de São Paulo. Agora, eu não acho que ele é apolítico e contra-política. Aliás, eu não gosto dessa posição. Eu não gosto. Acho que as pessoas têm que ingressar na política, só que a estrutura partidária dificulta isso. Ela tem caciques e tudo. Agora, é interessante. Vai ser uma experiência, um laboratório interessante. Quem você acha que são os nomes para 2018? Acho que o Lula é o nome,
dizem que não, mas eu acho que é. Colocaria o Alckmin, Marina Silva? a Marina também é candidata, mas ela o partido dela teve um desempenho pífio, e eu vejo com muita atenção o Ciro Gomes. Eu queria acrescentar uma coisa. A gente fala em 2018, concorrente, quem é candidato. Nós vivemos um momento muito parametrado pela Lava Jato. Ela que vai definir o quadro eleitoral para 2018. Né? Ela vai definir ou indefinir, mas a Lava Jato é um componente importante desse momento que nós vivemos. Não há consideração possível sobre o futuro sem levar em consideração o que a Lava Jato pode fazer em termos de estrago, entre aspas, no sistema político partidário. Então vamos lá, Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. Sua opinião sobre ele? Eu acho que o juiz Sérgio Moro simplesmente está aplicando a lei, coisa que não se fazia com essa intensidade, para dizer o mínimo, antes do juiz Sérgio Moro. E eu acho que o grupo de promotores fazem parte, como a força-tarefa, fazem parte, como o Moro, de uma nova geração de promotores e de juízes. Eu acho que a Lava Jato tem acertado muito mais do que tem errado. Eu acho que há tentativas, não de acabar, eles não conseguem mais, de neutralizar a Lava Jato. A boca pequena, você conversa com vários setores, aí diz, olha, estão destruindo o Brasil. Como alguém disse naquela gravação, é preciso acabar com essa sangria. Acho uma sangria positiva, viu? Eu vou usar uma frase que é minha mesmo, que eu gosto. Estão passando o Brasil a limpo. Eu acho muito bom, Acho que devem surgir novas lideranças, espero que sejam melhores. O FHC, Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que ele é uma reserva moral do país. Se acontecesse alguma coisa, ele seria uma das pessoas que poderia ter credibilidade para contornar a crise. Uma das pessoas. Você tem um episódio interessante com ele. Eleições de 1985, uma pergunta sobre que você falou sobre Deus. Perguntei se ele acreditava em Deus. É uma história comprida. Eu já conversei com ele sobre isso. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte: eu sou tido como uma pessoa que o prejudicou. Ele nunca teve nenhum tipo de reação contra mim, como pessoa ou como profissional. Você fala com ele regularmente? Falo. Eu que tenho faltado a falar com ele, mas eu sempre falei regularmente com ele, como eu falo com os outros políticos. Essa história eu inventei essa pergunta. Se ele acreditava em Deus, essa pergunta tinha acontecido numa eleição francesa, foi feita por um dos candidatos pela revista Le Point. Eu falei, faz essa pergunta para o Fernando Henrique Cardoso, que ele vai dizer que não, porque ele tem todo um trabalho sociológico. E nós nos reunimos na Folha para deliberarmos sobre as perguntas. Você tinha dois tipos de perguntas. Uma era de cada um dos participantes e a outra era do jornal, os participantes tinham obrigação de fazer. E que era decidido por essa comissão, todas as perguntas. E eu disse, eu vou fazer essa pergunta. Eram 2 debates, do primeiro não deu tempo, por circunstâncias do debate. E aí disseram, olha, agora você tem que fazer, porque essa vai ser uma pergunta do jornal. E eu ia ter que fazer. Você fazia o painel, nessa época? Eu fazia o painel. Aí ele disse, nós tivemos o almoço, que ele participou, e na saída eu falei, puta, mas eu vou fazer a pergunta. Não é um interrogatório, eu deixo dar uma alertada, porque pergunta não é um interrogatório. Sim.
eu imaginei que eu tinha alertado. Eu fui confuso na saída. As pessoas da Folha que estavam perto acharam que eu tinha alertado ele, que eu não devia ter alertado. E ele achou que eu tinha dito: querem que eu faça essa pergunta, mas eu não vou fazer. Tanto que a reação dele foi: o senhor prometeu não fazer essa pergunta. Foi a reação dele. Conclusão: ele não foi eleito em 85. Se eu fui o causador dessa eleição, eu já disse isso para ele. Quando ele era presidente da República, o Papa vinha visitar o Brasil. Eu disse: olha, você tem que fazer o Papa ir de joelhos até o SBT para me agradecer, porque eu fui a pedra no seu caminho para desviar você da prefeitura e levar para o governo federal. Essa pedra tem uma explicação aí meia etérea. Pedra colocada por Deus, você pode dizer isso para o Papa. E sou o primeiro judeu que converte um presidente da República ao cristianismo. A história é boa, Boris. Boris, você acredita em Deus? Eu acredito. E dispenso intermediários. Você reza? Não. Uma oração? Não. Nada? Nada. Como é que é a tua conversa direta? A minha conversa é quando eu preciso. Então, tem uma frase muito interessante que eu não me lembro de quem é o seguinte: não existe nenhum ateu em trincheira de guerra. É boa. É boa. Boris, a gente não acerta sempre. E as gafes? Não, eu tive muitas pequenas gafes, eu nem me lembro, mas a coisa que é vista como uma gafe foi a dos garis. O estúdio não estava no ar. Não foi uma coisa que aconteceu no meio do jornal, foi uma coisa que o estúdio estava desligado. Teoricamente, não havia possibilidade técnica de vazar, teoricamente. Eu brinco sempre, Satanás estava solto aquele dia. Houve esse vazamento por questões técnicas, por confusões do computador e tal. Eu tinha visto a seguinte passagem de um bloco para outro. Os garis saudando a população pelo transcurso do Ano Novo, era 31 de dezembro, e em seguida ou antes o prêmio da loteria de não sei quantos bilhões. Eu achei a comparação infeliz e dei uma gozada nisso quando estava fora do ar. Mas vazou. Hã? Mas vazou. Vazou. Então eu projetei uma imagem exatamente o contrário do que eu sou. É uma pessoa que não... E aí o pessoal da oposição e esses robôs todos que o PT tinha espalhados, aí fez e desfez. Você foi processado? Fui processado. Os garis no dia seguinte disseram que não e tal, mas os sindicatos processaram, não criminalmente, porque eu não cometi nenhum crime. O que eles se sentiram foram prejudicados, que todo mundo gozava eles da rua e tal. E aí se pagou uma indenização para eles. Eu não me lembro, 14 mil, 15 mil reais. A Band pagou. Eu fui processado junto com a Band. Muito chato, não gostei. De ser processado ou de ter feito? Ou de ter... Não, de ser processado não, de ter feito. Você se arrepende de ter feito a brincadeira, mas era uma brincadeira para o estúdio dar risada. Eu pedi desculpa no dia seguinte, foi pro ar. Não é? Pedi desculpas. Eu assumi a culpa, foi. Boris, os bordões, isso é uma vergonha, é preciso passar o Brasil a limpo? Já cansaram? Não, porque quando eu não falo, eu sou violentamente cobrado. É mesmo? Violentamente cobrado. Eu já tinha decidido, não cansaram. É preciso passar o Brasil a limpo, está adotado pela juízes, é preciso passar o Brasil a limpo. Pegou. Você já pensou em criar outros bordões? Isso é uma vergonha, não foi criado, foi espontâneo.
E É Preciso Passar o Brasil a Limpo, eu sentei uma tarde e falei, deve dar um bordão. Mas eu tinha uma inspiração para fazer. Você se considera novo ou velho? Eu me considero velho. Me considero velho. Um velho enxuto. Ainda bem. Eu tô saudável. Eu tô saudável, pelo menos por fora. O que você gosta de fazer nas horas que não Ler, ouvir música, é uma coisa simples. Eu gosto muito de guiar. Dirigir? Cara. Dirigir. Então eu tenho uma brincadeira que eu chamo de Sem Destino. Lembra de um filme chamado Sem Destino? Eu pego o carro e saio. É mesmo? É gostoso. Paro numa cidade, paro na outra, janto numa, almoço da outra e volto. Sem programar, sem destino? Sem programar, é fascinante. Que bacana. O que você gosta de ouvir de música? Tudo. Gosto de clássico, gosto de tango, gosto de tudo. Música antiga francesa, Elvis Presley, rock moderno, música caipira, música clássica também, Tchaikovsky. Minha grande música, a grande obra do Tchaikovsky é o Concerto número 1 para piano e orquestra. Larararara, lará, larararara, larará. Adoro. Olha, o papo tá uma delícia, mas o Boris tem que apresentar o Rede TV News daqui a pouco. Temos que encerrar essa entrevista, eu quero te agradecer. Tá, obrigado. O papo foi delicioso. Foi, você estava no sofá, nós estávamos no sofá, fizemos uma análise quase psicológica, né, que você me fez. A tua opinião é muito valiosa. É tão valiosa quanto de muita gente. Eu queria agradecer a paciência de vocês. Eu gostei de fazer essa entrevista e a oportunidade de contar coisas que eu nunca contei. Isso é genial. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show